Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 69ª noite. Em nome de Deus, minha irmã, exclamou Dinazade antes do amanhecer. Rogo-te que nos contes de que maneira recuperaram as duas cadelas negras sua forma original e o que sucedeu aos 3 calândares. Vou satisfazer tua curiosidade, respondeu Sherazade. E dirigindo-se a Shahriar, assim prosseguiu. Tendo o califa satisfeito sua curiosidade, quis dar provas da sua grandeza e generosidade aos príncipes calândares e fazer sentir às 3 damas os efeitos da sua bondade. Sem se servir do intermediário do seu grão-vizir, disse pessoalmente a Zobeida: Senhora, a fada que se vos apresentou a princípio sob a forma de serpente e que tão rigorosa lei vos impôs, não vos falou do lugar em que vive, ou não vos prometeu tornar a ver-vos e devolver a forma original às 2 cadelas? Comendador dos crentes, respondeu Zobeida, esqueci de vos dizer que a fada colocou entre as minhas mãos um pacotinho de cabelos, explicando-me que um dia eu precisaria deles e que então, se os queimasse, ela surgiria no mesmo instante à minha frente, ainda que se encontrasse para além do Cáucaso. Senhora, continuou o califa, onde estão estes cabelos? Zobeida respondeu que desde aquele dia sempre os trazia consigo e tirou-os, abrindo um pouco o reposteiro que o ocultava, mostrou-lhes. Pois bem, disse o califa, façamos com que a fada apareça, mas a propósito não a chamareis vós, visto que eu assim o desejo. Com o consentimento de Zobeida, trouxeram uma pira e ela lançou sobre sua chama os cabelos. No mesmo instante, o palácio estremeceu e a fada surgiu diante do califa, sob a forma de uma dama ricamente trajada. Comendador dos crentes, disse ao califa, aqui estou pronta para receber as vossas ordens. A dama, que acaba de me chamar, prestou-me outrora importante serviço. Para lhe demonstrar a minha gratidão, vinguei-a da perfídia de suas irmãs, transformando-as em cadelas. Mas se vós o desejais, devolver-lhes-ei a forma original. Bela fada, respondeu o califa, não podereis prestar-me maior favor. Concedei-lhes esta graça. Depois disso, descobrirei o meio de consolá-las de tão rude penitência. Mas antes, ainda tenho um pedido para fazer-vos, em favor da dama tão cruelmente maltratada por um marido desconhecido. Como sabeis, infinidade de coisas, com certeza, não ignorais essa. Dizei-me, por favor, o nome do bárbaro, que não se contentou em exercer tão grande crueldade, mas que injustamente lhe tirou todos os bens que lhe pertenciam. Admira-me saber que ação tão injusta, tão desumana, contrária à minha autoridade, não tenha chegado ao meu conhecimento. Para satisfazer-vos, disse a fada, vou primeiramente transformar as 2 cadelas. Depois, curarei a dama de tal forma que as cicatrizes desaparecerão completamente. Em seguida, dir-vos-ei o nome daquele que assim a maltratou. Mandou o califa que trouxessem as 2 cadelas. Quando chegaram, apresentou-se uma taça cheia de água à fada, que a havia pedido. Sobre a água, ela pronunciou palavras que ninguém compreendeu e lançou-a contra a mina e as 2 cadelas. Estas se transformaram em 2 damas de surpreendente beleza
e as cicatrizes de Amina desapareceram. Disse então a fada ao califa: Comendador dos crentes, preciso agora revelar-vos quem é o marido desconhecido que procurais. Está muito ligado a vós, pois é o príncipe Amin, vosso filho mais velho, irmão do príncipe Mamun. Loucamente apaixonado por esta dama, pelas descrições que lhe fizeram da sua beleza, encontrou um pretexto para a atrair e desposar. Quanto aos golpes que lhe afligiu, e até certo ponto desculpável, a dama, sua esposa, agiu com um pouco de leviandade, e as desculpas apresentadas deram a entender ser ela mais culpada do que era na realidade. É tudo quanto posso dizer para satisfazer vossa curiosidade. Terminando tais palavras, saudou o califa e desapareceu. O califa, cheio de admiração e contente com as mudanças que acabavam de acontecer, fez coisas que serão eternamente lembradas. Em primeiro lugar, mandou chamar o príncipe Amin, seu filho. Disse-lhe que sabia do seu casamento secreto e explicou-lhe a causa do ferimento de Amina. O príncipe não esperou que seu pai prosseguisse e no mesmo instante recebeu de novo a mulher querida. Em seguida, o califa declarou que dava o coração e a mão a Zobeida e propôs as outras 3 irmãs aos 3 calândares, filhos de reis, que as aceitaram por mulheres com grande reconhecimento. Destinou a cada um deles um magnífico palácio na cidade de Bagdá e levou-os aos primeiros postos do império e admitiu-os no seu conselho. O príncipe Cade de Bagdá chamou com testemunhas, preparou os contratos de casamento e o famoso califa Harun al-Rashid, fazendo a felicidade de tantas pessoas que haviam passado por desgostos incríveis, atraiu sobre si milhares de bênçãos. Não era dia ainda quando Sherazade terminou a história, tantas vezes interrompidas e continuada, o que lhe deu oportunidade para começar outra. Assim, dirigindo a palavra ao sultão, disse: A história de Simba, o marinheiro. Em Bagdá, no reino do mesmo califa Harun al-Rashid, de que acabo de falar, havia um pobre carregador chamado Hindba. Num dia de calor excessivo, transportava ele pesadíssima carga de um lado a outro da cidade. Cansado da caminhada já feita e restando-lhe ainda longo percurso, chegou a uma rua onde soprava suave brisa e cujo calçamento fora banhado com água de rosas. Não podendo desejar vento mais favorável para descansar e refazer um pouco as forças, colocou a carga no chão e sentou-se sobre ela, perto de uma grande e linda residência. Dali a pouco, alegrou-se bastante por ter permanecido naquele lugar, pois que lhe penetrou agradavelmente o olfato, um delicioso perfume de aloés e de pastilhas, oriundo das janelas daquela moradia, o qual, mesclando-se ao odor da água de rosas, aromatizava inteiramente o ar. Além disso, ouviu um concerto de vários instrumentos acompanhados do harmonioso gorjeio de grande número de rouxinóis e outros pássaros próprios do clima de Bagdá. A graciosa melodia e o aroma de várias espécies de iguarias fizeram-lhe ver que se realizava um festim naquela casa. Quis saber quem lá vivia, pois não tivera oportunidade de passar com frequência por tal rua. A fim de satisfazer sua curiosidade, aproximou-se de alguns criados que viu à porta, magnificamente vestidos, e perguntou a um deles como se chamava o dono de tão delicioso lugar. Como? Estranhou o criado. Tu moras em Bagdá e não sabes que esta é a casa de Simba? O marinheiro, o famoso viajante que percorreu todos os mares iluminados pelo sol? O carregador que ouvira falar nos tesouros de Simba não pôde deixar de sentir inveja
de um homem cuja situação lhe parecia tão feliz quão deplorável era a sua. Amargurado por aquelas reflexões, ergueu os olhos ao céu e disse bastante alto para ser ouvido: Poderoso Criador de todas as coisas, considerai a diferença entre Simba e mim. Sofro todos os dias 1000 fadigas e 1000 males, e é com esforço que sustento a mim e a minha família, com péssimo pão de cevada, enquanto o venturoso Simba gasta com profusão imensas riquezas e leva uma vida de delícias. Que fez ele para obter de vós tão agradável destino? Que fiz eu para merecer um tão rigoroso? Terminando aquelas palavras, bateu o pé contra o chão, como homem inteiramente dominado pela dor e pelo desprezo. Estava ainda imerso nos seus tristes pensamentos, quando viu sair da residência um criado, que, pegando-o pelo braço, disse-lhe: Segue-me. Simba, meu senhor, quer falar-te. O dia que estava nascendo impediu que Sherazade continuasse sua história, prosseguindo-a, porém, no dia seguinte.